Questão de hoje, 2021/2, eu achei bem interessante essa questão, porque eu vou ensinar para vocês aqui uma forma, creio eu, de ser mais prática. Talvez não seja a que se aprende primeiro a resolver esse tipo de questão, mas é uma forma mais prática, né, ao meu ver. Para isso, vamos dar uma lida rapidinho antes, ó. O valor máximo atingido pela função f de x igual a menos x ao cubo mais 7x menos 6 dividido por x menos 1 é valor máximo. Lembra o quê? Questões de função quadrática, de vértice. Só que essa questão é diferente porque não tem uma função quadrática aí nessa questão. Tem uma função cúbica, que é a de cima, e tem uma função afim de primeiro grau, que é a quadrática é de segundo grau. E aí tem uma função cúbica dividida por uma de primeiro grau. Se elas forem funções divisíveis uma pela outra, polinômios divisíveis, o menos x ao cubo mais 7x menos 6 por x menos 1, você consegue simplificar, digamos assim, a de grau 3 com a de grau 1 e ficar com a de grau 2. Como é que se faz isso para que dê certo? Não é só chegar aqui e cortar de uma maneira mágica, assim, deixa eu tentar isso aqui. Não. Eu vou mostrar para vocês a ideia de divisão de polinômios, que é uma ideia que você, no fundo, já conhece. Por que já conhece? Porque ela é muito semelhante à divisão que a gente faz com números, desde o ensino fundamental. Tá? Então, vou até começar mostrando com números. Olha só, digamos que eu quisesse fazer 82, por exemplo. Vamos dividir 82 por... Vou colocar 72. Melhor. Dividido por 2. Bem simples. Como é que você faz? Você pega aqui o 7, porque ele sozinho já é maior que o 2. E aí você escolhe um número aqui que fique o mais próximo possível do 7. Então você coloca o 3 aqui, porque 3 vezes 2 dá 6. E o que você faz? 3 vezes 2 dá 6, aqui você coloca ele com o sinal trocado. 3 vezes 2, 6, aqui você coloca menos 6. E aí você faz 7 menos 6, 1, e desce o próximo, 2. Aí você faz 12 por 2, aí é tabuada, né? 6, porque 6 vezes 2 é 12. O que você faz? Você vem aqui e coloca menos 12, né? Você pega a conta, inverte o sinal, e aí o resto dá 0. E você descobre que 36 que 72 é divisível por 2, pois o resto dá 0. E o resultado da divisão dá 36. E tem mais. Você ainda pode tirar daqui que 2 vezes 36, ou seja, esse aqui quem é? Esse aqui, ó, é o que a gente chama de divisor, né? O divisor. Esse aqui a gente chama de quociente, não lembra? Não é isso? O 72 a gente chama de dividendo. E o 0 a gente chama de resto. Sempre que eu termino a divisão, eu pego o quociente vezes o divisor e somo com o resto, dá o dividendo. Olha só. 2 vezes 36 mais 0 dá 72. E é essa a ideia que eu vou usar na divisão de polinômios. Só que em vez de chamar dividendo, eu vou chamar aqui o dividendo de p de x, que é o polinômio que eu vou dividir. Aqui é o divisor, chamado de d de x, que ele vai ser dividido por quem? O resultado que vai dar aqui é o quociente, que é o quê? Por que de x? Porque como eu estou trabalhando com funções de vários graus diferentes, então com polinômios, eles podem ou não, mas normalmente podem variar em função de x. E aqui o que sobra, no final das contas, é o resto, que eu chamo de r de x. Outra coisa que é semelhante, o resto sempre tem que ser o quê? Menor que o divisor. Tanto que quando eu fiz aqui 7 por 2, deu 3, deu o resto 1. Né? Antes de eu descer o 2. Deu o resto 1. Por que eu aceitei o resto 1? Porque 1 é menor que 2. Da mesma forma, o grau do resto, isso não vou usar nessa questão, mas já está aqui de bônus. O grau do resto é sempre menor que o grau do divisor. E o procedimento é bem parecido. E aí, você percebe que eu consigo escrever quociente vezes divisor é igual ao dividendo. Ou seja, eu posso trocar o dividendo, substituir o 72 por 36 vezes 2 mais 0. Da mesma forma, aqui, ó,
eu posso escrever o P de x, substituir o P de x pelo, como que eu fiz aqui? Eu fiz o quociente, não, eu fiz o divisor vezes o quociente, dá na mesma. D de x, né, porque a ordem dos fatores aqui não altera, vezes Q de x. Eu fiz o D de x vezes Q de x mais o R de x. Ou seja, eu posso substituir qualquer polinômio por essa expressão, o divisor vezes o quociente mais o resto. E se o resto é zero, que é o que vai acontecer aqui nessa questão, porque vai ser divisível, quando é divisível, eu substituo o polinômio por um D de x vezes Q de x. No fundo, quando eu substituo, quando dá resto zero, eu estou trocando um polinômio por um produto de dois polinômios. Então, isso se chama fatorar. Então, ele é uma maneira prática de fazer uma fatoração quando ela não é clara. Porque qual é a outra maneira que a gente conhece antes de aprender polinômios? É você tentar agrupar isso aqui para que você coloque em evidência, fatória, vai ficar dois termos, vai ter que separar o 7x, por exemplo, provavelmente em x mais 6x. Pôr em evidência, vai dar um fator comum e você fatora de novo. Eu nem cheguei a testar. Seria uma coisa assim, ó, menos x ao cubo. Aí você teria que, por que você vai quebrar em mais x mais 6x? Por causa do 6x ficar combinando aqui com o 6. Aí dava, ó, você coloca menos x em evidência, aí ficaria x ao quadrado mais 1. Aí aqui você coloca... Nem deu fácil, hein? Porque você coloca o 6 em evidência, fica x menos 1. Nem era assim. Bom, depois vocês vão tentando aí. Esse jeito é meio tentativa e erro, como vocês podem ver. E aqui não, sai direto. Então, o que eu vou fazer? Agora, aplicar aquele método prático. Eu vou dividir este polinômio por esse. Se o resto for zero, eu posso escrever ele pelo divisor vezes o quociente. Quem é o divisor? É o x menos 1. E o quociente é o que eu vou encontrar. Tudo porque, para achar valor máximo, eu preciso de uma função de segundo grau. E não é o que eu tenho aqui. Vamos lá. Então, ó, eu vou usar o método da chave mesmo, que é exatamente o método que eu uso na divisão. Ó, menos x ao cubo. Só que para dar certo, aí tem um porém, tá? Uma diferençazinha. Aqui eu tenho que ter, para fazer o método da chave, tem que ter todas as potências do x, da maior que tiver até a potência zero. E observe que aqui tem o x elevado ao cubo, mas não tem o termo com o x elevado ao quadrado. Daí já pula para o termo com o x elevado à primeira. Então, o que você faz para completar? Você acrescenta aqui um zero, x ao quadrado, que não muda nada, é como se estivesse implícito aqui dentro. Né? 0x ao quadrado é zero. Você mantém ainda o polinômio, ó. Só que agora você tem o ao cubo, ao quadrado, a primeira e o x elevado a zero, que é 1, né, que não aparece. Que é o menos 6 aqui, vezes x elevado a zero. E aí você desce a barra aqui, faz a chave aqui, e aqui você coloca o divisor, ó, x menos 1. Professor, podia fazer Brio-Ruffini? Podia também, mas eu quis fazer desse jeito aqui para fazer essa analogia, você vê que não é tão complicado. O método de Brio-Ruffini você pode encontrar em outras aulas de funções, tá bom? Que fala sobre função polinomial. Então, vamos lá. O que eu olho primeiro aqui, ó? Para o primeiro valor. E olho para esse primeiro aqui, ó. Lembra que aqui eu olhei para o 7 e para o 2? Aqui eu vou olhar para o primeiro e para o primeiro. E você se pergunta, qual o valor que você multiplica x para que ele se torne esse aqui, menos x cubo? Bom, na minha cabeça, o valor que eu tenho que multiplicar x para que ele vire menos x cubo é o menos x quadrado. Por quê? Menos x quadrado vezes x dá menos x cubo. E aí você não coloca aqui com o sinal trocado? Não era isso que você fez aqui, ó? 3 vezes 2 deu 6. Você colocou menos 6? Mesma coisa. Menos x ao quadrado vezes x dá menos x ao cubo. Inverte, fica mais x ao cubo. E aí você prossegue, ó. Menos x quadrado com menos 1 dá mais x quadrado. Só que você vem aqui e troca por menos, né? Inverte o sinal, x quadrado. E passa a barra que nem você faz. Que nem eu fiz aqui, ó. Passei a barra, depois desci o resto. O que sobrou. Aqui vai cortar, ó, de propósito, essa é a intenção. Menos x ao cubo com mais x ao cubo dá zero. 0x quadrado com menos x quadrado dá menos x quadrado. E você desce todo o resto aqui, ó. E continua. Só que agora você vai olhar para esse valor aqui, ó, o que vem na frente, não mais esse, agora é esse. E para o x. Qual o número, qual o valor que você multiplica x para virar menos x quadrado? Bom, na minha cabeça é o menos x. Por quê? Menos x
vezes x dá menos x quadrado. Aqui troca o sinal, fica mais x quadrado. Menos x com menos 1 dá x, troca o sinal aqui, fica menos x. E novamente, aqui vai cortar. Eu vou ter aqui 7x menos x vai dar 6x menos 6. Para finalizar, eu olho agora para o 6x e para o x. Qual o número que eu multiplico o x para que ele vire 6x? Ora, mais 6. Daí dá 6x. Aqui inverte o sinal, fica menos 6x. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Aqui inverte o sinal, fica mais 6. E olha só que legal. Menos 6x com menos 6x, zero. Menos 6 com mais 6, zero. E você tem resto, zero. Se tem resto zero, eu posso escrever o polinômio original, que nessa questão era esse aqui, como produto do divisor, que era esse aqui, e o quociente, que é o que eu encontrei. Aqui o quociente, ó. E aqui o divisor. E aqui o polinômio. Então, agora eu vou reescrever essa função assim, ó. F de x é igual a... Como que eu botei aqui? Ó, divisor vezes... Pode ser quociente vezes divisor, divisor vezes quociente. Divisor x menos 1. Eu estou substituindo esse aqui, que é o polinômio, pelo divisor vezes o quociente. X menos 1 vezes o quociente, que é menos x quadrado menos x mais 6. E dividido por x menos 1. Olha que legal. Simplificou. Só que eu vou colocar uma observação aqui, uma condição de existência, que ele não falou na questão. Para que essa função exista, o x, o denominador aqui não pode dar zero, senão aparece uma divisão por zero. Beleza? Então, o x vai ter que ser diferente de 1, né? O x menos 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, passa 1 para lá. O x não pode ser 1. Por que eu estou guardando essa informação? Vai que eu vou atrás do vértice, né? O vértice, aqui agora eu tenho o vértice, eu tenho uma função de segundo grau, né? Então eu posso escrever f de x como menos x ao quadrado menos x mais 6, contanto que x seja diferente de menos 1. E vai que o vértice dava o x do vértice, a abscissa do vértice, era bem o 1, diferente de 1, né? Falei menos 1. Bem, vai que o x do vértice é 1. Aí eu não posso usar o y do vértice como valor máximo. Por quê? Porque ele não pertence àquela função, àquele ponto. Eu tenho que pegar um ponto próximo ao vértice, que complicaria totalmente a questão. Tá certo? Então, lembrando aqui rapidamente, a parte de vértice, eu tenho função quadrática, tá? Que é a função de segundo grau, que a gente conhece no segundo grau. Lembrando que o gráfico da função de segundo grau é uma parábola. E quando o a, ela quase tem essa fórmula geral aqui, ó, a y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, quando o a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, quando ele é negativo, a concavidade da parábola, que um gráfico de função de segundo grau, função quadrática, é uma parábola, quando o azinho é negativo, ela tem um formato de concavidade para baixo. Ela tem a concavidade para baixo. Portanto, o seu vértice vai ser o que a gente chama de um ponto de máximo. Tá? Aqui eu tenho o seu vértice. Vai ter o quê? Como todo ponto no plano cartesiano, ele vai ter o x, a abscissa, e o y, que é a sua ordenada. Tá? E aí você tem o vértice, que seria o ponto em que a função atinge seu valor máximo. Qual é o valor máximo da função? O y. Existe o x para o qual ela atinge seu valor máximo. E a equação para se deduzir o x do vértice é menos b sobre 2a. Já para se determinar o y do vértice, você pode usar o menos delta sobre 4a. E quem que é esse delta? É o delta que você usa no método de Bhaskara, que é o bzinho ao quadrado menos 4ac.
onde A, B e C são esses aqui, ó, o coeficiente do x ao quadrado, o coeficiente do x, e o C é o termo independente de x, o que não tem o x, não tem a variável ao lado. Ok. Bom, nessa questão, eu vou usar esse aqui. Por quê? Apesar de que a questão quer esse valor, que é o valor máximo, eu preciso garantir que esse valor máximo não é atingido quando x é 1, porque isso colocaria tudo abaixo. Eu teria que procurar um outro valor, já que o x1 não pode ser usado nessa função dada na questão. Porque essa função foi obtida a partir da questão, ela não é a mesma, porque ela é a partir com a condição de que o x seja diferente de 1. Porque essa função aqui tem um valor para x igual a 1, basta trocar, ó. Dá menos 1 mais 6, dá 4. Eu não errei conta, dá 4. Só que, como ela foi originada dessa, eu não posso aceitar. Eu vou colocar aqui, ó, para todo x diferente de 1. Tá? Não posso aceitar o valor 1 nela, porque ela é filha dessa aqui. Ela herda as características da sua mãe, de certa forma. A mãe não aceitava x igual a 1 para o seu cálculo, porque daria uma divisão por zero. Ela não pode aceitar, por mais que dê para fazer o cálculo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Agora é achar o x do vértice, para ver se não dá 1. Menos b sobre 2a, onde o bzinho é o valor que aqui quando não tem nada, está implícito, que é o 1, né? Então, fica menos 1. Então, vai ficar menos 1, esse menos aqui, esse aqui da frente. Você pode colocar ou no numerador ou no denominador, não nos dois. Sobre 2 vezes o a. O a, de novo, quando não tem nada, está implícito menos 1. O implícito 1, como tem um menos, então o a é menos 1. Menos 1 dá 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. É isso mesmo? Menos meio. Deixa eu checar minha colinha aqui, se eu não errei conta. Menos meio. Perfeito. Vou fazer antes, né? Então, o x do vértice é menos meio e eu posso seguir em frente, porque ele não é 1. Né? O x do vértice, ou seja, a abscissa que faz a função ter valor máximo é válida, porque ela não é 1, ela é diferente de 1. Beleza? Agora, eu posso usar ou menos delta sobre 4a, mas não é necessário, já que eu já tenho aqui o x do vértice, então basta eu substituir na função o x por menos meio. Então, fica menos x ao quadrado, ou seja, menos meio ao quadrado, menos x, ou seja, menos meio, mais 6, que essa conta aqui já vai dar quem? O x, o y que corresponde a esse x. Se esse x é o x do vértice, esse y é o y do vértice. Menos meio ao quadrado dá mais 1/4. Como tem um menos na frente, fica menos 1/4. Menos 1 meio dá mais 1 meio, mais 6. Aqui eu posso fazer o MMC, 4 e 2, fazer 4. 4 por 4 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. 4 por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. 4 por 1 dá 4, vezes 6 dá 24. 24 com 2 dá 26, tirando 1 dá 25. Dividido por 4 é o valor máximo que essa função assume. Olha que legal. Eu não tinha uma função de segundo grau para poder aplicar o vértice, porque as equações de vértice são exclusivas. Essa menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a são exclusivas para a função de segundo grau, função quadrática. Por isso, eu não podia aplicar diretamente aqui. Tá? Então, eu tive que fazer toda essa redução aí para a função de segundo grau, transformar isso aqui em uma função de segundo grau, para poder, aí sim, aplicar as equações do vértice da parábola. 25 sobre 4. Ó, cuidado, essa aqui é 24 sobre 5, hein? Fiz até se eu marquei certo aqui.